Oh, Senhor. Vamos abrir Efésios, capítulo 3. Versos 14 e 15. Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Capítulo 2, versos 18. Versos 17, perdão. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe e também para os que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai, no mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E o capítulo 6. Filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-vos na admoestação e na instrução do Senhor, ou na disciplina e na instrução do Senhor. Vamos orar, irmãos. Pai, no nome de Jesus, conforme a Tua palavra tem falado conosco, por meio de Cristo nós temos acesso ao Pai pelo mesmo e único Espírito. E é diante do Pai que nós nos colocamos, rogamos a Tua bênção, para que Teu desejo para essa hora seja cumprido, Senhor. Nós pedimos, fala conosco mais uma vez. Ajude-nos a entender a Tua vontade, Senhor. Nós realmente queremos aprender, queremos ser conduzidos por Ti. Dá-nos a Tua graça, Senhor, para que o Senhor conquiste mais e mais na nossa vida aquilo que o Senhor tem procurado. Nós entregamos esse tempo, a Tua palavra, pedimos, nos conduza em cada momento. Mantenha-nos na Tua presença. No nome de Jesus, para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Parece que cada vez mais o Senhor quer nos mostrar que a família na terra não só teve origem em Deus, nos céus, mas o Senhor espera que a família na terra represente a família nos céus. Que a família na terra seja a extensão da família nos céus. E que a única maneira da gente aprender a vontade de Deus em relação à família é voltando à família celestial. Ou seja, que o modelo de família que Deus preparou para nós não começa na terra. Não começou em nossos dias, não começou nem mesmo na nossa própria família quando nos casamos, mas ela começou na eternidade. E esse texto está dizendo que Paulo se dobrava diante do Pai, claro, do nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toda a família nos céus e na terra toma o nome. Quer dizer que havia e há uma família nos céus. E é uma família que representa essa intimidade de relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora Deus colocou família na terra, porque Ele quis encher a terra, o universo, com a presença dEle. E com essa comunhão de família.
Hoje nós estamos aqui com a graça de Deus, porque esse propósito começou lá na eternidade. Mas infelizmente, como lemos ontem, nós recebemos uma herança vã, vil, que nossos pais nos deixaram, conforme a maneira que eles viviam. E foi deturpada a imagem de pai e a imagem de família. E agora o Senhor nos alcança pelo Evangelho, nos traz de volta para Ele, e Ele quer nos trazer a Ele mesmo, para nós reaprendermos a vontade dEle em relação à família, a vontade dEle em relação à paternidade. Oh, irmãos, de alguma maneira essas coisas ainda estão tão longe de nós, porque parece que a família é uma coisa e a comunhão com Deus é outra coisa. Parece que Deus está tão distante, até aprendermos, como alguém disse, que o Deus dos céus quer ser o Deus de nossa casa. Foi o Kent Morgan que falou sobre isso. Que Ele deseja ser aquele que habita em nossa casa. Ele criou os céus e a terra com tanta grandeza, com tanta maestreza, né? Com todas as coisas no seu devido lugar. Muito mais Ele quer também cuidar da nossa família. Na verdade, Deus criou todas as coisas nos céus e na terra porque Ele tinha o seu coração na família, em Cristo Jesus. Aquele que tinha o seu único filho, o unigênito do Pai, que um dia Ele clamou: "Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo." Esse único filho se tornou o primogênito entre muitos filhos, milhares e milhões de filhos, para que esse desejo do Pai de ter o seu Filho amado, esse desejo fosse multiplicado, e agora nós que somos muitos dos seus filhos, o Senhor também tenha seu prazer em nós, como Ele teve em Cristo. Claro que o prazer de Deus em nós só é possível através do amado, estando nós em Cristo. Um dia, Jesus, pós sua ressurreição, na ascensão, está no livro de Hebreus, diz que Ele, o nosso Senhor, está conduzindo muitos filhos à glória. E Ele se apresenta diante do Pai e diz: "Eis aqui a mim e aos filhos que me deste." Ou seja, que o Senhor Jesus, Ele veio do Pai como unigênito e Ele volta ao Pai como o primogênito. E agora, quando Ele chega, antes Ele era o Filho amado do Pai. E agora Ele é o Filho amado entre muitos outros amados nele. E Ele volta diante do Pai. Ele agora é o primogênito entre muitos irmãos, que somos nós pela sua graça. Mas esse desejo continua. Tanto que Ele diz: "Cantar-te-ei louvores no meio da congregação e anunciarei o teu nome aos meus irmãos." Quer dizer que o Senhor Jesus, Ele quer nos ensinar muito dessa relação que Ele tinha com seu Pai. Vamos ver esse texto no livro de Hebreus, para não ficarmos apenas numa citação. Capítulo 2 do livro de Hebreus. Verso 10. "Porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas, e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois todos vêm de um só, tanto o que santifica como os que são santificados. Por essa razão Ele não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: "Anunciarei teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores a ti no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e ainda, aqui estou, e os filhos que Deus me deu." Conduzindo muitos filhos à glória. Que glória? A glória que o Pai tinha com o Filho antes da criação, lá na eternidade. Quando Jesus ora, lá em João 17, "Glorifica-me, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo." Essa glória é aquela comunhão mais profunda que o Pai tinha e tem com seu Filho. Deus agora envia o seu Filho unigênito e pela cruz, ressurreição e ascensão,
seu Espírito é derramado e ele agora se tornou o primogênito. Agora o nosso Senhor, que é o irmão mais velho, tem uma grande missão. Qual? Ele quer anunciar o Pai para nós, quer nos ensinar como sermos filhos do seu amor. Por isso que o livro de Efésios, capítulo 1, fala dessa predestinação para Ele, para vivermos diante dEle, de forma santa e irrepreensível, ou seja, aprendermos a como viver como filhos, na mesma imagem e semelhança do nosso irmão mais velho. Ô irmãos, essa família celestial que o Senhor estendeu a nós pelo seu Espírito e agora nos imergiu, nos colocou nessa comunhão. E por isso nos deu marido e mulher e filhos para aprendermos a viver essa comunhão em família. Mas quando nós olhamos a vida do pai com seu filho, nós encontramos esse princípio, podemos dizer em primeiro, de comunhão. E isso é um desafio para nós como família, que provavelmente o primeiro e maior obstáculo que temos como família chama-se comunhão. É muito mais fácil a gente ter comunhão com irmãos do que ter comunhão entre marido e mulher. Porque quando a gente vê irmãos, nós vemos eles apenas como os nossos irmãos. Então, o nosso relacionamento é na base da filiação. É na base daquilo que Deus nos identifica. Nós somos filhos de Deus. Nós não temos, então, algumas prerrogativas como marido e mulher, ou marido e mulher, pais e seus filhos. Então conseguimos ter uma comunhão mais livre, mais acessível, mais voltada aos interesses do nosso Pai Celestial. Mas quando vamos ter relacionamento dentro do nosso lar, ainda que exista a questão do relacionamento entre marido e mulher, Deus espera que esse relacionamento entre marido e mulher também seja o eco, a extensão da comunhão do pai com seu filho. E por que às vezes nós temos tanta dificuldade de relacionamento? Porque nós olhamos para a esposa apenas como mulher. E a mulher olha para o seu marido apenas como homem. E nós olhamos para os nossos filhos apenas como nossos filhos. E nos esquecemos que o Espírito Santo, primeiramente, devemos ver, habita na nossa casa. Habita no nosso cônjuge, habita nos nossos filhos. E como nós ficamos limitados quando o nosso relacionamento na família ele está num plano terreno e não num plano espiritual. Ou seja, a espiritualidade ela só é eficaz quando ela permeia todos os desafios e parâmetros da vida humana, inclusive o casamento. É estranho falar essas coisas, mas a Bíblia fala sobre isso. Ela fala que as nossas orações podem ser impedidas quando o marido não se relaciona com entendimento com a sua esposa, sendo ela o vaso mais fraco. Então, se você quer ser amigo de Deus, muito cuidado como você se relaciona com a sua esposa e com seus filhos. Primeiro, que antes dela ser sua esposa, é filha de Deus, templo do Espírito Santo. A mulher não tem domínio sobre o seu corpo, tem o marido, mas lembra que aquele corpo também é templo do Espírito Santo. Então, muito cuidado com isso. Que a gente coloca as coisas, às vezes, num plano muito terreno. Ah, mas eles são nossos filhos. Será que é só isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Se a herança é dele, nós somos mordomos, ele nos confiou esses filhos, nos deu esses filhos, e nós agora temos esse desafio de preparar os nossos filhos para Deus. E como vamos fazer isso? Se eles são herança do Senhor. Somente se tivermos essa comunhão profunda com o Senhor para aprendermos o que Ele quer nos ensinar. É muito estranho, mas ao mesmo tempo Deus tem uma didática de nos ensinar através do princípio de vida, princípio de exemplo. Nós tropeçamos em muitas coisas, mas uma delas é que nós temos uma tendência de querer ensinar aos filhos coisas que nem nós mesmos vivemos. E o Senhor falou assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. Não é ensina a criança o caminho.
pega a Bíblia, abre para ela. Não, é no caminho. O que isso significa? Que se você, pai e mãe, estiver no caminho, o caminho do Pai Celestial, você está aprendendo a viver como filho de Deus. Então você pode pegar a mão do seu filho, que Deus te deu, como sua herança, e você ensinar o seu filho aquilo que você está aprendendo com seu Pai Celestial. Como que vamos esperar? Como vamos esperar que os nossos filhos aprendam coisas que nem nós mesmos estamos dispostos a aprender com o nosso Pai Celestial? Quer dizer que a relação de pais com seus filhos deveria ser a extensão que esses pais também têm como filhos de Deus andando no caminho. Mas o que é o caminho? Jesus falou. Eu sou o caminho. Não é uma religião, não é meramente uma doutrina, não é um estilo de vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, você lembra o resto do versículo? Ao céu. Ninguém foge do inferno, ninguém vai para a vitória, não. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Quer dizer que a grande missão que nós temos, primeiramente, como pais, é irmos ao nosso Pai. E o caminho para irmos ao nosso Pai é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o Filho perfeito do Pai Celestial, Ele é o modelo, Ele é o exemplo. E não é algo que está fora de nós, é algo que está dentro de nós. Precisamos nos voltar mais para dentro de nós. Não para voltar para nós em si, mas voltarmos ao Filho que está em nós. A essa comunhão mais profunda com o Senhor. Então, irmãos, toda a família nos céus e na terra toma um nome. Ou seja, Deus quer unir a família dos céus com a terra para ter uma família só. Uma família celestial. Não haver essa dicotomia. Assim como Ele disse, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Uma vontade só, que está na terra. Mas Ele quer que essa vontade, que está nos céus, mas Ele quer que essa vontade que está nos céus também seja a única vontade que esteja na terra. De maneira que a família na terra vá subindo em espiritualidade, em graça, em comunhão com Deus, ao ponto de, ainda que esteja na terra, o seu ambiente de vida é celestial. E não ter mais separação entre família nos céus e família na terra. O Deus dos céus quer ser o Deus da nossa casa. Então esse texto é tão rico e vai abrindo tantas portas, mas vamos voltar ao capítulo 2, 17, de Efésios. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe e também para os que estavam perto, tanto judeus como gentios. Efésios capítulo 2, 17. Pois por meio dele, de quem? Do Filho de Deus, de Jesus Cristo nosso Senhor, ambos temos acesso ao Pai pelo o mesmo Espírito. Acesso ao Pai. Oh, irmãos, como nós precisamos voltar ao Pai. Como precisamos entender que o Evangelho, ele é o instrumento, as boas novas, que não simplesmente, ou primeiramente, nos tira da condenação eterna para nos colocar nos céus. Porque às vezes o nosso Evangelho está muito limitado a isso, né? Somos salvos do inferno e agora temos os céus por herança. Mas não é exatamente isso. O Filho eterno que estava no seio do Pai, o unigênito do Pai, veio para revelar-nos o Pai. E Ele agora nos trouxe para essa comunhão com o Pai. De maneira que os céus sejam apenas uma esfera da casa, ou da etapa onde vamos viver essa vida eternamente com o nosso Pai. Mas os céus não são o nosso destino. Nosso destino é o Pai mesmo. É a comunhão do Pai com o seu Filho. Por isso que essa carreira cristã é uma carreira que vai prosseguindo as profundezas da comunhão de Deus, o nosso Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. É um caminho de profundidade na comunhão da Trindade. E o maior exemplo de família é a comunhão da Trindade.
A Trindade, antes de ser um pensamento teológico, ela é vida, é comunhão. E a vida da Trindade é um modelo do que o Senhor espera que nós venhamos viver, tanto como igreja, como família. Então a melhor maneira de aprender a vida da família não é enfiando a cabeça nos livros ou em qualquer uma outra coisa. Não é também fazendo promessas, né, que a partir de amanhã ou da semana que vem eu vou melhorar com você. Pode ficar tranquilo. Amanhã a gente já esquece. Na verdade esquecemos no mesmo dia, né? Se o Senhor nos ganha mais e mais, então nós passamos a expressar mais e mais a sua pessoa e o seu amor. E aí podemos nos amar uns aos outros, tanto como família, como irmãos também na comunhão da igreja. Mas ambos agora temos acesso ao Pai, no mesmo Espírito. Assim, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, pelo contrário, vocês são concidadãos dos santos e membros da família eterna de Deus. Que pena que às vezes a gente só se vê apenas como membro da igreja, né? Mas se nós não tivermos revelação de que a igreja é uma família, não teremos a vida adequada da igreja, que a vida adequada da igreja não é aquela ortodoxia, que a gente quer um modelo, né? Que a igreja é local, tem um presbitério, um diaconato e reúne assim, 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 assim. Isso pode virar um método que vai nos escravizar a um peso que não conseguimos carregar. Mas quando a gente tem revelação de que a igreja é uma família, para o Pai Celestial habitar, onde irmãos se tornam mais parecidos com seu Pai, e na qualidade de filhos mais parecido com o Filho de Deus. O nosso relacionamento agora ele é um relacionamento no Espírito Santo, expressão dessa vida de comunhão do Pai com seu Filho. Oh, irmãos, precisamos tanto ser cheios do Espírito Santo. Para que quando a igreja se reunir, não são apenas alguns irmãos que vieram a uma reunião, um lugar legal, né, uma música boa. Não, irmãos, isso é a habitação do nosso Pai. Então procure viver a semana de comunhão com seu Pai. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que te vê. Como que Ele te vê? Em secreto. E o teu Pai que te escuta e te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Essa comunhão com o Pai, cada um de nós precisamos ter. Para que marido aprenda a viver como marido e mulher como esposa, e os filhos como filhos, e os pais como pais dos seus filhos, só é possível se nós vivemos uma vida em secreta com o nosso Pai. Porque virão a cada dia muitos desafios que nós não vamos encontrar em manual nenhum, em como lidar com os problemas cotidianos no âmbito da família, da sociedade, do casamento. Simplesmente nós não sabemos. Na verdade, nós não sabemos lidar nem conosco mesmo, né? Às vezes nós estamos deitados e começa a vir uns pensamentos na nossa cabeça, você quer se livrar daqueles pensamentos e você não consegue, quanto mais você quer se livrar, o negócio mais pesado se torna. Ou seja, nós mesmos temos um mistério dentro de nós que nós não conseguimos lidar com isso. Como disse Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse faço. Quando eu quero fazer o bem, o mal já está diante de mim, de maneira que já não sou mais eu quem faço, mas é o mal que está em mim. E agora Paulo, que achava, ilustrando o homem sem atingir essa vida mais profunda com Deus, que achava que podia fazer o bem, como ele diz, o bem que eu quero fazer, então ele achava que podia fazer, ele está ilustrando o homem em si mesmo. Ele chega à posição de que o homem não consegue fazer o bem, por isso ele dá aquele bramido, que nós às vezes lemos sem interpretação, sem dramatização, sem um impacto. Ele é miserável, o homem que eu sou. Não, não é assim que lê esse texto. Aquilo é um brado de desespero. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo desta morte? Paulo está em chamas, como um vulcão em erupção, representando o homem que nem o homem por si mesmo consegue se entender e ser livre de si mesmo. Segundo os historiadores, na época de Roma, quando Paulo vivia, quando Roma ia punir um homem
Entre outras maneiras de punição, ele pegava um defunto, que recentemente foi morto, é claro, e amarrava no condenado. E aquele defunto entrando em processo de decomposição, aquele odor terrível de morte, incomodava o que estava vivo. No começo nem tanto, mas com o passar do tempo, sim. E quanto mais o vivo se mexia, mais aquela morte passava do defunto para o corpo que está vivo. Os vermes que estavam naquele corpo começavam a comer a carne do que está vivo. Até que aquele corpo de morte se tornasse o seu próprio corpo e o homem entendesse que ele é tão morto e tão verme como aquele que estava amarrado a ele. Quem me libertará? Ou seja, ele está clamando para se ver livre daquilo, era um meio do homem ver que ele é assim, está morto. E quanto mais ele se move, mais odor da morte ele tem, e mais os bichos estão comendo aquela carne em podridão. É isso que Paulo está falando. Ô irmão, se nós não nos vermos assim, que quanto mais você e eu tentarmos nos mexer por nós mesmos, como viver a família, como ser isso, vai só fedendo cada vez mais. Em nós mesmos. Precisamos aprender a nos voltar para o nosso Pai. E graças a Deus que Ele nos deu o Espírito. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, não é assim que a Bíblia fala? Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que clamarem de dia e de noite. O Senhor espera que a gente leve uma vida de oração. E então Ele vai nos dar mais e mais do seu Espírito. O Espírito é a maior necessidade que o homem tem. Porque é Ele que vai nos encher de toda a capacidade e graça para vivermos uma vida que agrada a Deus. Às vezes nós achamos que a maior necessidade hoje que a gente tem, seria R$1 milhão, eu consigo pagar minhas dívidas, comprar minha casa, sair da casa da sogra ou de onde for. Ou quem sabe a minha maior necessidade era isso, aquilo. Não é, irmão. Deus está permitindo a gente ficar sem dinheiro, eu sei que muitos de nós estamos em crise. Lembra-se do livro de Ageu, por favor, leia Ageu na sua casa, 2 capítulozinhos, tá? Só 2 capítulozinhos. Leia Ageu. Você vai ver que aquela crise financeira, econômica, social, política, era porque as famílias haviam abandonado a edificação em Deus e cada um voltou para a sua própria casa. E quando eles foram viver a casa ou a edificação da sua própria casa como fim em si mesmo, a presença de Deus se retirou e a bênção de Deus voltou para os céus. Muitos problemas que nós temos hoje é porque muitas vezes separamos a nossa família da família celestial. Ou tentamos ser pais sem o Pai celestial. Ou mães sem a presença do Espírito Santo. Ou filhos sem depender do pai em como honrar os seus pais. Os filhos não honram os pais porque não vê o Pai celestial na vida dos seus pais. Independente se os pais são bons pais espirituais, nem por isso os filhos deveriam desonrar os pais. Mas os filhos só vão honrar os pais, não é quando ele aprender um bom curso de família. É quando eles tiverem revelação pelo Espírito Santo que é impossível viver uma vida bem-sucedida na terra se você quebrar, filho, a primeira promessa, mandamento que Deus fez na Bíblia. E qual foi a primeira promessa que Deus fez nas Escrituras? Vamos ver o capítulo 6 de Efésios. O primeiro mandamento com promessa. Filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Meu Deus do céu. Ele deu muitos mandamentos a Moisés, muitos mandamentos aos profetas, muitos mandamentos no Novo Testamento, mas o primeiro mandamento que tem uma promessa, uma recompensa, está relacionado à família. Isso mostra que o coração de Deus está voltado para a família, porque os homens e mulheres na terra devem representar a família celestial. Como que um filho vai ser bem-sucedido na terra?
tendo uma boa faculdade, ganhando um bom dinheiro, falando inglês, blá. Isso faz parte da vida humana, mas não é disso que nós estamos falando, primeiramente. Mas você está vendo? Para que tudo, verso 3, te vá bem e tenhas vinda longa sobre a terra, ou seja, o contrário, tudo te irá mal e você pode morrer antes do tempo. Porque o propósito de Deus ter dado filhos não é que os filhos vivam bem simplesmente, mas é que os filhos representem o Filho de Deus. Assim como a mulher representa a igreja e o homem representa a Cristo, os filhos representam o Filho. Como a mulher aprende a como ser esposa olhando o pensamento do Senhor sobre a igreja, e o marido aprende a como ser marido olhando o modelo de Cristo, os filhos aprendem a ser filhos olhando para o Filho. Aquela vida que agrada ao seu Pai. E aí, queridos, ele vai dizer: e vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos, porque o vosso Pai Celestial não provocava a ira ao Filho. O Pai tinha comunhão com o Filho. E o Filho veio para cumprir a vontade do Pai, porque o propósito do Pai se tornou o propósito do Filho. Irmãos, você pode ser um engenheiro e aprender a mexer nas máquinas mais difíceis, sistema de computação, ou pode ser um médico, ou qualquer uma outra coisa. Mas uma hora nós vamos admitir que uma das coisas mais difíceis, se não a mais difícil, é como se relacionar marido e mulher, e pais e filhos. Você consegue mexer uma máquina e dominar uma máquina, adestrar um animal, mas nós não sabemos como se relacionar entre marido e mulher, e pais e filhos. Às vezes você conversa, você está entendendo? Faz assim, não, eu estou pensando outra coisa. E não tem jeito de você serrar a cabeça do teu filho, botar a Bíblia dentro dele, ou marido, mulher, e etc. Por que isso, irmãos? Porque Deus quer que a gente volte à essência. E a essência é a comunhão com o Pai e com o Filho. Ou seja, que o maior problema não é se o teu filho te entende. O maior problema é se você está entendendo o seu Pai, que é o Pai Celestial. Essa é a questão. Porque os nossos filhos são herança do Senhor, que devemos criá-los para o Senhor. Mas a essência de tudo é voltarmos à comunhão com o Pai. Mas quando ele diz: vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos, porque sabemos desses versículos que os filhos devem honrar os pais, e nós criamos disso um catecismo terreno. Filho, você lembra, né? Que os pais, os filhos devem honrar e obedecer os seus pais. E a gente agora começa a dar direções, diretrizes, imposições que os nossos filhos não têm condição de carregar. Quantas vezes, irmãos, a gente dá mandamentos, orientações, conselhos, de maneira aleatória. Ô pai, eu estou pensando em fazer isso assim, minha filha, nem vem. Ou seja, irmãos, às vezes está nascendo um sonho no coração de um filho, de uma filha, mesmo que seja uma criança, nós não temos paciência de ouvir. Aí depois você quer saber por que Deus não está respondendo às suas orações. Você não responde às orações do teu filho. E o Senhor quer nos ensinar muitas coisas. Por isso eu digo que talvez o primeiro princípio que devemos cultivar é a comunhão no nosso lar. Isso leva tempo. Você pode perder tudo na vida, sua empresa, sua propriedade, tudo o que for, menos o coração dos seus filhos. Nós devemos tanto orar por isso. E presta atenção numa coisa, talvez, irmãos, a obra do diabo mais tenaz que nós vamos enfrentar é a obra para desintegrar a família. Essa é uma coisa terrível. É claro que Satanás está querendo destruir a igreja como testemunho do Senhor, mas ele faz isso desintegrando famílias. Quantos irmãos falam, Deus, o diabo está contra o meu ministério, o diabo está contra a minha empresa, está contra...
Irmãos, como é que fica a família diante disso? Às vezes nós esquecemos da nossa família. Por que nós oramos tão poucos? Ah, porque não temos tempo. Nós oramos tão pouco porque ainda não entendemos que sem mim nada podeis fazer. Nós não dependemos de Deus, por isso nós não oramos. Nós ainda achamos que podemos viver uma vida bem-sucedida sem a presença de Deus. Por isso ontem eu mencionava que o Senhor Jesus foi unido nele aqueles três níveis de ministério ou de liderança do Velho Testamento: o intercessor, o profeta e o rei. Ele era um homem de profunda intercessão, representando os seus filhos ou os discípulos diante do Pai, e ele podia vir como profeta diante do Pai, com uma palavra para os seus discípulos, e ele podia liderar então, ou ser bem-sucedido no seu ministério como rei. E é isso que o Senhor espera dos seus pais, de nós, marido e mulher. Em primeiro lugar, possamos ser pessoas de oração. Tirai do meio de vós toda a gritaria. Para de gritar com seus filhos. Só vai irritar os seus filhos. Os meus filhos. Isso não resolve nada. O grito aparece quando estamos na carne e não cheio do Espírito Santo. Não é que a ira é problema, mas a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Não tem problema você se irar, porque Deus se irou muitas vezes no Velho Testamento. Nós podemos estar irados, cheios do Espírito Santo, e isso representar aquela fúria ou juízo de Deus na nossa casa, mas a questão não é essa, irmão, é que normalmente os nossos gritos representam que nós estamos vazios do Espírito Santo, vazios da palavra de Deus e queremos ganhar os nossos filhos no grito. E nós precisamos voltar para a oração para que o Espírito Santo trabalhe no coração dos nossos filhos. Parece que o maior problema da família não são os filhos, são os pais. Não é a esposa, é o marido. Não é o marido. Como somos, irmãos? Nós sempre vamos colocar a culpa no outro. E não é uma questão de culpa, é uma questão de princípio. Todos nós precisamos voltar à comunhão com Deus. Nós acordamos de manhã. Qual é a primeira coisa que você faz? Eu vou no banheiro. Não. A primeira coisa que você faz, para nossa vergonha, olhamos o celular. Quase todo mundo faz isso, irmão. E você vai no banheiro, dependendo do que você vai fazer no banheiro, você liga o celular. Na verdade, já fica ligado muitas vezes. Você fica ali. Aí você vê as notícias do dia, vê o Facebook, vê. Sem você se dar conta, você já perdeu a primeira oportunidade do dia de ter comunhão com Deus. Você liga o noticiário, o UOL, hoje você tem o Wi-Fi dentro de casa, né? 24 horas está ligado, destruindo o seu cérebro. E os seus filhos estão vulneráveis dentro dos seus quartos, trancados, entrando em tudo quanto é esquema da internet. E se eles não entram, tem vários demônios induzindo os seus filhos a entrar. Infelizmente, nós somos tão naturais que a gente não tem discernimento, que às vezes há mais demônios do que seres humanos envolvendo a nossa vida. E nós precisamos levar isso a sério. E quando a gente menos espera, nós estamos distante do Senhor, entristecendo o Espírito Santo, porque os nossos filhos aprenderam conosco que a primeira coisa que se faz quando você acorda é satisfazer a si mesmo. Eu gosto de acordar primeiro, tomar um banho, fazer isso, fazer aquilo. Eu gosto de acordar em cima da hora para trabalhar, eu gosto de estudar. Muitas vezes nós acordamos já com o tempo vencido e sem se dar conta nós perdemos o primeiro privilégio e a oportunidade que temos, que é ter comunhão com Deus. Você come o seu pão de manhã, de cada dia. Mas você sabe qual é o verdadeiro pão? Porque a Bíblia diz do verdadeiro pão. Quem é o verdadeiro pão? Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Quer dizer que aquele café da manhã ou aquele pão representa o pão que veio do céu. Antes de você comer esse pão, deveria comer o verdadeiro pão, que é o nosso Senhor.
E nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Precisamos alimentar o nosso espírito em primeiro lugar e cultivar a nossa vida com Deus. Ainda na mesa. Mas, irmãos, essa questão de voltar à comunhão com Deus, ela é tão singular, que cultivamos pouca comunhão com Deus, porque nós ainda vivemos num plano muito terreno. E sem nos darmos conta, nos tornamos mundanos como as famílias que estão na nossa sociedade. Elas estão correndo atrás de ganhar o seu dinheiro, de ganhar o seu status, enfim, de cumprir os seus compromissos. Mas lembre-se que, como diz o Salmo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os seus edificadores. Se o Senhor não abençoar a nossa casa, nós vamos trabalhar muito e vamos colher muito pouco. E às vezes o motivo porque as coisas não vão bem é porque temos perdido a primeira responsabilidade, que é um privilégio, que é vivermos uma vida para Deus. Por isso que essa questão da família é tão séria. E estava pensando hoje quantas intervenções de Deus na família, quando a família não corresponde ao propósito de Deus. Será que a gente lembra qual é a última passagem do Velho Testamento? Antes da última passagem, qual é o último livro do Velho Testamento conforme foi ordenada a nossa Bíblia, a Bíblia que está na sua mão? Qual é o último livro? Vocês lembram? Malaquias. E quais são os últimos 2 versículos de Malaquias? Como é que termina? Não precisa ler lá em cima, só o finalzinho. O Elias que havia de vir, o que ele ia fazer? Ele vai converter o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Para quê? Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nada fere mais o coração de Deus do que lares desintegrados que desonram a família celestial. Porque tudo é para o seu filho. Então, irmãos, a maldição que tem na terra, ela é consequência de famílias que estão vivendo na terra desassociada dos princípios da família celestial. Nós amputamos os céus da nossa casa e ela se tornou uma casa meramente terrena. E a glória de Deus que deveria encher a nossa casa está só nos céus muitas das vezes. Por isso que a maldição vem. Mas a maldição não vem simplesmente como uma punição, é como um alerta para nos fazer lembrar que nós precisamos voltar ao nosso Pai e voltar aos nossos filhos e os filhos aos pais. Os pais precisam se converter aos seus filhos e os filhos aos pais. Nós nos convertemos ao Senhor, aleluia, mas agora o Senhor fala para nós, meu pai, o homem ou mulher, você se converteu a mim? Sim, a gente vira o rosto para o Senhor, quer buscar o Senhor, vira o rosto para os seus filhos. Nós às vezes nos convertemos à televisão. Irmãos, quanto tempo nós gastamos com a televisão? Com jornal, com futebol, com noticiário, com programas, com tantas coisas. Quanto tempo nós gastamos com internet, com Facebook, com relações sociais, etc. Alguém disse que o Facebook realmente e o WhatsApp têm uma grande função. Ele vai servir no dia que estivermos diante do tribunal de Cristo, que vai ser o meio de justificar porque oramos tão pouco e gastamos tão pouco tempo com a palavra de Deus. Porque a gente estava ocupado com as redes sociais. É para isso que vai servir. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Vejam, irmãos, quantas coisas o inimigo coloca diante de nós para a gente não voltar o nosso coração nem para o Pai Celestial e nem para os nossos filhos e nem para marido e mulher. Quanto tempo faz que a gente não tem uma comunhão mais íntima como família e quantos problemas nós temos dentro dos nossos lares. Então esse texto está dizendo para nós: vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Como vamos criar os nossos filhos na disciplina
e orientação do Senhor se nós não formos disciplinados e não formos orientados. Primeiro nós precisamos ser orientados. E primeiro precisamos ser também pessoas disciplinadas. Para que a nossa orientação que recebemos do Pai Celestial e uma vida de disciplina, ela seja o exemplo para os nossos filhos. Como diz, ensina a criança no caminho, não é o caminho. Você tem que estar andando no caminho e o caminho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o modelo, ele é o ambiente, ele é a sala de aula que nós devemos trilhar junto com os nossos filhos, andando numa vida que agrada a Deus. É muito interessante que nessa questão de pais e filhos, e já que o Senhor é o nosso exemplo, vamos ver o capítulo 5 de Hebreus. Que nos diz assim, podemos ler o verso 5. Hebreus 5, verso 5. Assim, Cristo também não glorificou a si mesmo para se tornar o sumo sacerdote, mas sim aquele que lhe diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que também diz em outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias da sua vida, como homem, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte, e tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, e depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Que texto, irmãos. Primeiro, ele não se glorificou. E nós precisamos aprender isso, não nos glorificar, não reivindicar, não lutar com as nossas próprias forças. Mas aquele que é o nosso Pai, sim, nós buscarmos que possamos conhecer qual é a vontade dele para nós. Então, irmãos, o primeiro princípio é a comunhão, o segundo princípio é a obediência. Não existe comunhão sem obediência. Jesus foi aquele filho obediente e ele é a própria obediência encarnada. E agora ele vai cumprir a missão que o Pai lhe deu. E qual foi a missão que o Pai lhe deu, se a gente puder resumir? Porque diz que ele se apresentou com grande clamor e súplica a quem o podia o livrar da morte, e diz a Escritura que ele foi ouvido. Como ele foi ouvido? O Pai o livrou da morte? Não. O Pai escutou ele, mas ele cumpriu a sua missão. Ele morreu. Ele clamava, se for possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Deus o ouviu quando ele morreu e ele ressuscitou dentre os mortos. E ele está sentado à direita do Pai por dignidade. Ele conquistou aquele lugar por dignidade, como consequência da sua obediência. Embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele mesmo sofreu. Você está vendo que, embora ele é Deus com o Pai, mas ele se fez homem, e como homem, ele teve que aprender a obedecer o seu Pai, e o poder da sua obediência, a graça da sua obediência, procedia da comunhão com o seu Pai. Ele vivia na presença do seu Pai. Oh, irmãos, o Senhor espera que os pais vivam com seus filhos e seus filhos com seus pais, e a gente aprenda a obediência que lhe pertence. Embora ele sendo filho, ele aprendeu a obediência, e o pai não poupou o seu filho. Vamos voltar um pouco atrás, o livro de Romanos, capítulo 8, verso 32. E aqui tem uma lição tanto para filhos como para pais. Romanos capítulo 8.
Vamos ler o 31. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que convicção maravilhosa, né? Nós estamos protegidos da morte, do inferno, do caos, dos anjos, de tempestades, de qualquer outra coisa. Mas lembre-se de uma coisa. 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas, pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Deus poupou o seu filho? Não. Deus vai poupar você e a mim? Não. Agora, se Deus ama o seu filho e não poupou o seu filho para que o filho cumprisse o propósito do pai, por que nós, como pais e mães, poupamos os nossos filhos da disciplina? Às vezes encontramos irmãs dizendo, não sei, eu amo tanto meu filho, eu não consigo corrigir meu filho. Eu gosto tanto dele. Não, você não está amando o seu filho, isso chama-se sentimentalismo. Tem um versículo que hoje eu estava procurando, Provérbios 29:15, que diz que a criança entregue a si mesma. Alguém lembra o restante? Acho que muitos irmãos lembram. Vai envergonhar a sua mãe. E não fala o pai ali, interessante, está falando de mãe. Por quê? Porque normalmente a mãe é advogada das filhas, dos filhos. O pai quer corrigir, mas a mãe é mais sentimental. E Deus deu essa missão para as mães junto dos seus pais, ou dos seus maridos, perdão, de educar os seus filhos, de corrigir os seus filhos. Quando eu era jovem, havia um texto que assombrava as mulheres, que é 1 Timóteo 2, lá o verso 15, que diz que a mulher será salva dando à luz filhos. E alguns irmãos vieram do movimento chamado Restauração, acho que é Restauração de Todas as Coisas, e eles entendiam que a maneira da mulher se salvar significa que a mulher não poderia evitar filho, era esse o termo que eles usavam, não podia planejar. Então as irmãs tinham que ter quantos filhos fossem possíveis, que essa era a maneira de agradar a Deus. E eu conheci irmãs mais velhas que tinham muitos filhos. Mas o pensamento no original, depois que fala do problema de Eva, que Eva desonrou a Deus e o seu marido, e que a mulher não deva ensinar ou dominar o seu marido, quando Deus fala para a mulher não fazer isso, é porque normalmente essa é a debilidade das mulheres. E quando diz para o homem amar sua esposa, é porque essa é a nossa maior debilidade no relacionamento conjugal, de não amar as mulheres. E quando diz para os filhos honrar os pais, é porque essa vai ser a prova para os filhos, que é honrar os seus pais. E quando os filhos vão crescendo, a tendência é achar que eles já são superiores aos pais. São mais avançados, mais modernos, têm uma cabeça mais formada, né, e já querem viver por si mesmos. Mas aqui quando diz que as mulheres serão salvas dando à luz filhos, na verdade não é exatamente assim. Significa que a mulher será salva dessa circunstância da mulher viver essa vida numa esfera natural e caída, de não cumprir o seu papel como esposa, assim como Eva não cumpriu, é quando ela cumprir a sua missão como mãe. É isso que a palavra quer dizer para nós. A mulher tem uma grande missão de ser uma mãe que vai educar os seus filhos para o Senhor. Não é aquela missão de sair por aí fazendo coisas, mas é a missão de criar os seus filhos para o Senhor. Quando nós falamos de criação de filhos, e agora está falando que o Senhor não poupou o seu filho, nós vamos ter que aprender a não poupar os nossos filhos da disciplina do Senhor, e nós mesmos vamos ter que aprender a não sermos poupados da disciplina do Senhor. Então podemos dizer que o primeiro princípio é a comunhão, o segundo princípio é a obediência, e o terceiro é a disciplina. Tanto para nós que somos pais, como os pais aos seus filhos. Não queira tanto disciplinar os seus filhos se você não tem comunhão, relacionamento, diálogo com os seus filhos. Me lembro que não faz 10 anos, faz uns 7, eu conheci um irmão aproximadamente da minha idade, ele falou, Gerson, eu quero comprar um trailer, assim, um ônibus que seja um trailer que eu consiga ter uma caixa d'água, cama, um bocado de coisa, eu quero carregar minha família. Eu falei, rapaz, tem certeza? Tenho.
Vai me custar uns 30, 40 mil na época. Eu falei, mas por que você quer fazer isso? Você tem sua casa? Eu falei, não, é que os meus filhos, jovens, assim, meninos, gostam de acampar, gostam de montanha, gostam de pescar, de subir em árvore, e eu não gosto. Mas eu estou perdendo os meus filhos. Então eu vou comprar porque eu vou viajar. E quando eu passo 3, 4, 5, 7 horas com meus filhos dentro do trailer, eu estou tendo relacionamento com meus filhos. Eu estou procurando encontrar um meio que me mantém mais próximo dos meus filhos, porque eles gostam de coisas que eu não gosto. E a grande questão não é eu fazer o que eu gosto, o que eles gostam e a gente andar separado. A grande questão é que eu preciso estar perto dos meus filhos. Ô irmãos, às vezes nós abandonamos nossos filhos por causa de nossos caprichos. Eu morei em frente a um shopping chamado Jardim Sul, era quase vizinho do Silvio Santos, no Morumbi, chique, hein? Só que não era meu, era pobre com um pedaço de pau. Estava ali porque Deus me colocou ali. Que pena, né? Eu morei em frente ao shopping. Aquela coisa assim, sabe? Cheio de ostentação. Minhas meninas eram pequenas, né? Nunca levei elas no cinema, raramente ia no shopping. Só que um dia minhas meninas chegaram, eu lembro quando elas falaram assim, poxa pai, nossas coleguinhas vão no cinema. Como é que é o cinema? Eu falei, vai se arrumar que eu vou levar vocês. Eu nunca induzi minhas filhas ao mundo, mas nunca privei as minhas filhas de conhecerem as coisas com o pai e com a mãe. E nós fomos no cinema. Até hoje, quando é possível, a gente faz muitas coisas juntos. Muitas vezes eu vou em lugares que eu não gosto. Você imagina você ir para um shopping com 4 mulheres. Irmão, tem misericórdia, irmão. A esposa diz que viu uma camisa na loja que é logo na entrada do shopping. Você entrou, é a segunda loja. Ela entra, não vem para a direita, ela vai para a esquerda. Aí anda todas as lojas do shopping. Experimenta a calça, experimenta a camisa, mas não vai comprar nada. Ela vai naquela loja. Aí quando está terminando, o shopping está fechando, ela vai lá. Ou a filha, ou quem. Ô, irmão, isso aí para nós é difícil, hein? Normalmente eu levo um livrinho. Sento lá, várias vezes elas voltaram na poltrona, eu estou dormindo, já cheguei babado dentro do shopping, para minha vergonha. Andar com 4 mulheres dentro do shopping é dureza, irmão. Já vi um filme ruim com as minhas filhas, eu vou te falar. Alguns são mais ou menos, mas eu não vou por causa do filme. E não vou por causa do shopping. Eu vou ser sincero, raramente eu vou. Mas não é isso, irmãos. Se o pai não cultiva a vida com as filhas, ela vai achar um homem, um jovem, um cara do mundo que vai cultivar isso aí. Muitos filhos são mais amigos do mundo porque os pais não são amigos dos seus filhos. Os pais não ouvem os seus filhos, não têm tempo para os filhos. Então, queridos, primeira comunhão. Aí você pode pensar em obediência e depois você pode pensar em disciplina. Quando nós pensamos em disciplina, vamos voltar aqui no livro de Hebreus, capítulo 12. Mas eu estou procurando representar o que o Senhor colocou no meu coração, de que tal nós esperamos que os nossos filhos sejam conosco, assim Deus espera que os pais sejam com eles. E assim também marido e mulher. Capítulo 12 de Hebreus. Podemos ler aqui, verso 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, está assentado à direita de Deus. Por causa da alegria que lhe estava proposta. Que alegria? Que o levou a suportar a cruz. A alegria era voltar para o Pai, para aquela comunhão que ele tinha com o Pai desde a eternidade. A alegria é ele ser varão aprovado. A alegria é ele ter cumprido a sua missão. Nós fugimos da cruz, fugimos da disciplina, porque não temos visão da vontade de Deus para nós. Quando a gente tem visão do Pai e do reino, nós assumimos a postura de obedecer e tomar a cruz, porque a nossa missão é conhecer a Deus.
Nossa missão maior não é levar uma vida bem-sucedida. Nossa missão maior é conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Então a cruz está no nosso caminho. Fugimos da cruz porque não entendemos que a cruz é o meio para atingirmos a glória e a aprovação. Então vamos olhar para Jesus, nosso irmão mais velho, que por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Assim, verso 3, considerai atentamente aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Não desanimem. No combate contra o pecado, vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar sangue. Já vos esqueceste do ânimo de que ele vos fala como filhos? Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem fiqueis desanimado quando por ele você for repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e açoita a todo aquele que recebe por filho. O Senhor corrige e diz que ele açoita. Eu estou em Hebreus capítulo 12, verso 6. Você está vendo, irmãos? Isso é um exemplo para nós. Às vezes eu falo para alguns irmãos com muito amor, é claro, né? Sem querer expor ninguém. Às vezes o pai fala assim, minha filha, sai daí. Aí a filha não sai. Ele fala depois de 10 vezes, eu vou aí, e não vai. E eu chamo ele. Falei, irmão, você acha que Deus faz assim com a gente? Ele fala 2, 3, 4? Não. Você está representando mal o Senhor. É melhor você não falar nada do que você prometer e não cumprir. Aí o pai vai lá, não, então eu vou... Aí ele vai lá corrigir a filha. Pega aquela varinha que quebra, aquela coisinha bem levinha, ou chinelo de borracha, aquele levinho, sabe? Aí vai lá em cima da fralda e fala, a criança nem sentiu nada. Tá vendo? O pai te disciplinou. A Bíblia diz que ele açoita. Quando as minhas meninas eram pequenas, a Pesta recebeu a primeira repreensão com 7 meses. Eu estava deitado com a Miriam, ela começou a fazer birra no berço, puxando. Aquilo, estava feio aquilo. Eu estava orando a Deus, o Senhor me mostrou que aquilo era pirraça. E eu me levantei, segurei o queixinho dela e dei uma bronca nela, bem dada. Ela chorou, dormiu, mas aquele dia eu corrigi ela. Mas elas foram crescendo, e eu tinha já vários livros, né? Tinha livro caro, quando não tinha estante, o livro ficava no chão. Eu falava, filhas, não mexe. Aí teve uma, não vou expor, mas ia com a mãozinha assim, ó, olhando para mim. Aquela carinha de anjo, quase um anjo caído, né? Assim. Botou a mão uma vez, filha, o pai falou para você não mexer, eu vou te corrigir. Aí ia de novo e botava e olhava para mim, é um desafio. Irmãos, eu dava umas 3 varadas, mas sem calcinha, sem roupa. Para sentir, porque a disciplina ela tem que ser proporcional à desobediência. Se seu filho cometeu uma grande desobediência, tem que ter uma grande disciplina. Se for uma desobediência pequena, uma disciplina pequena. Mas a disciplina maior não é a vara. A vara é só para lembrar que não precisa da vara. Ela precisa só ouvir a voz do seu pai. Não é que Deus quer que você espanque os seus filhos, mas Deus quer fazer-nos entender que os filhos precisam conhecer o Pai Celestial. E eles vão conhecer o Pai Celestial quando o Pai na terra representar o Pai Celestial. Que Deus não tem 2, nem 3, nem 4 palavras. Ele é um homem de uma palavra só. Meu pai não era cristão, mas quando meu pai olhava para mim, eu tremia de respeito. Se meu pai estivesse conversando com os colegas, os amigos, eu não podia passar na sala. Eu não podia nem sequer ver. Tamanho era o respeito. O pai tinha um lugar dele na casa dele. Hoje, os pais falam para os filhos, se deixar os filhos querem bater nos pais. As crianças estão agitadas. Há muitos demônios hoje nas famílias e os filhos estão agitados porque falta autoridade espiritual dentro dos lares. Claro, tem essa geração muito endemoniada nos nossos dias. Os filhos são irritados e desenfreados porque representa
que os céus e terra estão mais possessos de demônio do que nos tempos passados. Falta pouco tempo para o Senhor voltar, e a Bíblia diz que Satanás sabe disso, que resta pouco tempo. Temos que orar muito pelos nossos filhos, pela nossa família, e os pais serem cheios do Espírito Santo, para terem comunhão com os filhos, coisa que é tão difícil a gente praticar hoje. Relacionamento, obediência, disciplina. Já aconteceu uma vez, minha filha indo mexer na parede, viu aquela tomada, não põe a mão, filha, dá choque. Aí vai aquela carinha de novo. Eu já não falei mais. Eu vou deixar tomar um choque, se ficar agarrado eu desligo o relógio lá, o disjuntor. Mas eu prefiro salvar ela assim do que ir para o inferno depois, irmão. É isso que a palavra fala, para você disciplinar o teu filho e salvar a sua alma do inferno. Poxa, que irmão brabo, né? Eu acho mesmo que eu fui demasiado algumas vezes, mas é melhor um pai corrigir o seu filho por amor e se arrepender depois se ele for demasiado, do que você ser frouxo, um banana dentro de casa. E hoje, infelizmente, os pais não representam Deus. Você vai visitar uma pessoa, os filhos estão subindo no sofá, liga a televisão, liga aquela confusão. O que isso representa? Que quem manda na casa não são os pais. São os filhos, para não dizer os demônios que estão dentro das casas, porque o pai é uma banana dentro de casa. Irmãos, casa é um lugar de representar a casa de Deus. E casa de Deus é um lugar de autoridade. É um lugar de comunhão, de obediência, de disciplina, e para tudo tem tempo. Quando minhas filhas vinham para a reunião, a gente não tinha carro, nós andávamos a pé bastante. Eram 3 filhas, a Miriam lavava 100 fraldas por dia. E eu ajudava também a Miriam no possível. Criava, dava banho, aquela coisa toda. Mas a gente falava, filhas, nós estamos indo para adorar o Senhor. Você não vai brincar, você vai brincar depois. Elas já saíam de casa com essa cabeça de que na reunião da igreja não é o lugar de brincar, não é o lugar de correr, não é... Vai fazer xixi antes, vai fazer tudo antes. Se você estiver morrendo, passando mal, a gente vai te socorrer. Fora isso, não. Ô irmãos, precisamos treinar os nossos filhos para temer a Deus desde pequeno. Para que a igreja seja cheia da presença do Senhor. É claro que os filhos vão crescendo e cada um tem sua personalidade, né? Nós precisamos ainda muito mais da graça de Deus para quando lidar com os filhos mais velhos, porque o próximo ponto que eu quero tocar é a questão de missão, é a questão de identificar os talentos dos seus filhos, vocação profissional, casamento, que seria o 5º ponto. O 4º é missão ou vocação. Agora que os filhos vão crescendo, que grande desafio dos pais ajudar os seus filhos a encontrar o seu lugar na esfera de competência profissional. Quase sempre os filhos não vão seguir o que os pais são, não apenas porque a vocação é diferente, é porque desde muito cedo não foi construído esse legado de pai para filho, como os hebreus eram. Os filhos herdavam o legado dos seus pais e aquilo era uma honra para os filhos seguir o que os pais faziam. Claro que nós não somos hebreus por natureza, mas hoje as coisas são muito desassociadas, por isso que tem filho que faz uma faculdade, não quer mais, para no meio do caminho, faz outra, faz a terceira, e às vezes é frustrado, e lá na frente vai descobrir que não era nada daquilo, era outra coisa. Eu sei que é difícil achar, mas nós podemos errar menos na comunhão com Deus na base da família, e os pais, desde pequenos, ajudar os seus filhos a identificar a sua vocação. Eu tive um irmão que até então foi amigo, ele era um fazendeiro, a plantação de café muito bem sucedido, e o sonho dele era que seu filho fosse aquele que trabalhasse na fazenda. Mas eu chegava na casa desse irmão, o menino quando tinha uns 8 até 11 anos, quando abria a porta do quarto dele, era cheio de fio pendurado, literalmente, tá? Cheio de fio pendurado, era um perigo tomar um choque, motorzinho girando, menino com 11 anos de idade. Ele brincava de helicóptero, carrinho, aquela coisa eletrônica, comprava os brinquedos para desmontar, para mexer com o motor. E aqueles fios, aquelas coisas sujos de graxa, com alicate, com chave de fenda, eu olhava para ele, falei, coitado desse pai, o pai não está vendo, está querendo que o menino seja agricultor, seja...
Eu falei, meu irmão, preciso ponderar algo com você. Teu filho gosta de engenharia, eletrônico, robótica, alguma coisa nessa área aí, mas não gosta de café, não gosta de vaca, não gosta de terra, não brinca na terra. Vai ser uma frustração para você, uma frustração para o seu filho. E realmente, irmão, às vezes nós erramos nisso, nós queremos que os filhos sejam aquilo que a gente quer que eles sejam. E há uma frustração muito grande. Por isso que eu diria que temos esse ponto, o quarto ponto, que seria a vocação dos pais ajudar os seus filhos. Minha filha que está aqui, a Jéssica, desculpa da ilustração, é uma boa filha, graças ao Senhor, tenho bastante alegria no Senhor pela minha filha, tem sido uma filha que honra a Deus na família. Mas chegou o período da faculdade, ela queria fazer um tipo de faculdade, acho que lá não tinha perto, e foi daqui e dali. Falei, filha, faz marketing, que era o que tinha, né? Pô, pai, marketing e tal, mas eu queria. Eu falei, filha, faz assim, faz esse primeiro. E vamos orando que o Senhor possa te conduzir para outra coisa se Ele quiser. Começou a fazer marketing. Hoje ela trabalha na editora, toda a função da área de marketing do site é ela que faz, e eu dispensei um profissional terceirizado que fazia algumas questões que ele fazia na área do site nossa. E ela está bem, está fazendo o que está fazendo, pode ser que o Senhor encaminhe ela a outra coisa, mas muitas das vezes, quando os filhos têm respeito com seus pais, eles vão encontrar a vocação deles seguindo o conselho dos pais. Hoje eu vejo felicidade nela, tem tirado notas muito boas, né? Não sabemos o futuro como será. Mas eu falei, faça e vai até acabar, não para no meio do caminho. Que esse é um outro problema da nossa sociedade. A pessoa começa uma coisa, não termina, aí quer fazer outra coisa e não termina. E o caráter de uma criança, de um jovem, ele é formado fazendo mais aquilo que ele não gosta e não quer, mas faz por obediência, do que você deixando fazer o que ele quer. Então, desde o pequeno, ensina o seu filho a fazer o que ele não quer. Ô pai, eu não quero dormir. Ele quer ficar desenfreado aí a noite toda. Eu quero isso, eu quero aquilo. E nós precisamos treinar os nossos filhos para fazer, porque a vida é assim. Você vai trabalhar no lugar, você vai fazer o que você não quer. Em quase tudo na vida vai ser o que você não quer. Então o nosso caráter precisa ser treinado desde pequeno, para que quando atingirmos aquilo que quisermos, nós teremos maturidade para poder administrar aquilo ali. Mas esse texto que fala da disciplina, verso 7, é visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Então, por favor, irmão, se você é um pai e você não disciplina o seu filho, você está deixando de cumprir a sua missão de pai. Tem pai que deixa tudo isso para a mãe. E isso é errado. Fala com a sua mãe, minha filha. Fala com a sua mãe. Irmãos, desculpa a exortação em amor. Quando o pai deixa de exercitar sua autoridade, o seu filho vai ganhar mais característica feminina da mãe do que de autoridade dos seus pais. Tem muitos filhos meninos que são um pouco mais afeminados ou afeminados, não por culpa deles, mas porque os pais são ausentes na criação e na educação dos seus filhos. Filho, às vezes, precisa de um tranco de pai, de orientação, de governo, de liderança. Cheguei numa casa uma vez, um amigo bem sucedido, um grande empresário, e eu fiquei olhando, tem 2 filhos mais velhos, jogam bola, fazem um bocado de coisa, e aquele filho menor gosta de quarto, televisão, novela e algumas coisas, começou a andar meio liso, meio assim, meio assado. Eu falei, Senhor, tem um diabinho aí no meio desse negócio. E tinha, né? Olha, irmãos, eu não estou querendo demonizar tudo não, mas por favor, não vá para o outro extremo, nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Lembre-se que atrás das pessoas, no meio das pessoas e entre palavras e no meio do ambiente, tem demônios, tem espíritos malignos. E às vezes os nossos filhos estão entregues a isso porque nós não oramos, não educamos, não levamos nossos filhos diante de Deus. E eu conversei com aquele pai.
E aquele pai caiu em pranto, porque o filho dele estava indo para um caminho de homossexualismo. Falei, irmão, você sai, você não leva o seu filho. Você vai jogar bola, você não leva o seu filho. Você vai para a sua empresa, você não leva o seu filho, porque a empresa era dele. Seu filho está trancado dentro do quarto, e eu dormi no quarto, e os canais que o seu filho está vendo, são canais de promiscuidade. Você acha que você ser um bom empresário, dá tudo para o seu filho? Essa é a maior missão de um pai? Ou você preparar o seu filho para ser um homem ou uma mulher de Deus? Graças a Deus ele ouviu e mudou do que foi possível. Mas, irmãos, nós somos muito omissos nisso. E alguns filhos se foram. Eu sei que é muito difícil falar sobre isso, porque muitos dos nossos filhos se foram embora. E quando você lê a Bíblia, Davi teve filhos que não seguiram o caminho do Senhor. Vários dos homens de Deus tiveram filhos que não seguiram o caminho do Senhor. Alguns voltaram, outros não voltaram. Mas nós não podemos ser negligentes nessa questão. E se hoje nós somos pais que não cultivamos o que Deus tinha e tem para nós, precisamos nos arrepender, voltar para o Senhor, especialmente interceder, para que o Senhor restaure o nosso lar. Eu tenho 3 filhas. As 3 são extremamente diferentes. A minha realidade com uma não é a mesma com as outras, e isso para nós é um desafio muito grande. Às vezes uma passa por um vale de provação, de dúvida, de batalha, até de escorregar em algumas coisas, mas nós estamos diante do Senhor. Claro que depois que os filhos se tornam mais velhos, cada um vai dar conta diante de Deus. Mas nós queremos ser fiéis ao Senhor. Então, irmãos, se nós erramos em muitas coisas, e nós erramos e eu errei, mas hoje o Senhor nos chama de volta. Para a gente voltar para o Senhor. Amém, queridos? Ele não nos condena, não é um espírito de condenação, não. É um espírito de amor. Deus nos deu o Espírito Santo e nos chama para voltarmos para Ele. Mas nós ignoramos essas coisas. E esse texto segue dizendo, é para a disciplina, verso 7, que Deus está nos preservando. Ele está disciplinando você, Ele está disciplinando a mim, e Ele espera que nossos filhos sejam disciplinados. Deus vos trata como filho, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos nós temos sido tornados participantes, então vocês não sois filhos, mas sois bastardos. Tem muitos irmãos salvos, mas eles não querem ser exortados, não querem ser disciplinados. Alguns falam que a igreja não tem pastor, não tem autoridade, não tem presbítero. Isso é só uma licença para ninguém exortar ele não está debaixo de obediência. Conversa fiada, irmãos. A igreja é uma família, e família tem pai e tem vara. E Davi falou, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aonde tem cajado, tem vara. Se os irmãos têm pastores que não corrijam, orem por eles. Para que eles sejam pais espirituais e ajudem os irmãos na exortação. Não uma tirania, não é uma liderança pastoral, mas se tem uma coisa que nós hoje precisamos é ser exortados uns pelos outros e guardados uns pelos outros. Tem muitos irmãos querendo ser mestres. A casa está cheia de livros, mas são rebeldes e insubmissos. Tem cheiro de livro, não tem cheiro de ovelha. Não serve para nada isso, irmão, só para o orgulho. Deus espera que sejamos disciplinados. Felizes são aqueles que aceitam a correção. Se você quer andar com alguém, ande com alguém que te fala a verdade. Não ande com alguém que te mime. Isso vai te levar para o caminho de destruição. Irmãos, nós precisamos ser exortados. Onde estão os varões da igreja? Você marca uma reunião de oração, como o Roger falou. Cadê os homens? Às vezes são mais as mulheres. E muitas coisas na igreja, onde estão os homens? Nós precisamos ser restaurados em relação a essas coisas. Temos compromisso sério com Deus, irmãos. E aqui fala de disciplina. Além disso, verso 9, nós tínhamos os nossos pais humanos para nos disciplinar e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai Celestial ou ao Pai Espiritual, e assim viveremos. Nós vamos viver quando formos disciplinados e aceitarmos a disciplina do nosso Pai, e o Pai nos disciplina de várias maneiras.
Pois ele nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Claro, nenhuma disciplina parece, no momento, motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça aos que por ela têm sido exercitados. Que o Senhor nos ajude nesse ponto. Comunhão, obediência, disciplina. E aí sim podemos encontrar nossa vocação. Assim como deve haver muitos irmãos funcionando na igreja, vocação, também na família ajudar os filhos e até os maridos e mulheres a achar sua vocação. Mas por que temos tanta dificuldade de achar os nossos dons e ministério na igreja? Porque falta comunhão com Deus e uns com os outros, falta o espírito de obediência, falta disciplina e não temos graça do Espírito Santo para achar os nossos dons. E quando vamos servir, é um problema, porque não estamos cheios do Espírito Santo. Precisamos voltar a essas coisas. Eu quero concluir o meu compartilhar com os irmãos sobre essa questão da disciplina e da educação dos pais aos filhos. Nós temos 3 grandes homens de Deus na Bíblia que nasceram num contexto que não era o contexto do ambiente onde Deus era honrado. E esses 3 homens foram criados especialmente pelas mães, que se tornaram grandes homens. E o grande segredo foram o início da vida desses homens. Moisés, Samuel e Timóteo. Acho que eu já falei isso aqui uma vez para os irmãos. Porque hoje, as mães e os pais que têm seus filhos querem terceirizar sua responsabilidade de educar os seus filhos quando são pequenininhos. Gente, nossos filhos quando são pequenininhos não entendem nada não. Pode deixar de ver televisão, deixa com o parente, deixa com o vizinho, deixa na creche. Graças a Deus pelo parente, pelos vizinhos e a creche. Mas essa grande responsabilidade de Efésios capítulo 6, que os pais devem criar os seus filhos na doutrina ou na instrução e na disciplina do Senhor. Essa missão, especialmente da mãe, porque vai viver o tempo maior dentro de casa com as crianças quando é novinha, e os pais trabalham fora, devem ser os provisores da família. Deus entregou aos pais. Você se lembra de Moisés? O faraó orientou as parteiras que quando as mães fossem dar à luz, deveria rejeitar os meninos e entregar ele aos crocodilos lá, deveria morrer. E 2 mulheres parteias, elas temeram ao Senhor e pouparam os meninos. Um desses meninos foi Moisés, e ele foi colocado num cesto, colocado no rio, e a filha de Faraó achou e pegou esse menino, contratou alguém para criar, e esse alguém foi a mãe que acompanhou aquela criança quando estava sobre o rio. Na Bíblia, muitas das vezes, o rio representa o mundo. Ou as águas, perdão, representam o mundo. Faraó representa Satanás e queria destruir as crianças. Assim como na época de Jesus, o rei Herodes mandou matar todos os meninos. Você se lembra disso? Quer dizer que Satanás tem uma grande ira para destruir os meninos, para que eles não sejam homens de Deus. Na época ele temia que o Messias viesse, mas hoje ele teme que os nossos filhos se tornem profetas do Senhor. Então Faraó mandou matar os meninos, e aquele menino agora sendo levado pelo cesto. Graças a Deus que a mãe recebeu o seu filho de volta, temendo ao Senhor, e ela criou essa criança. Criou até determinado tempo, e ele foi treinado depois para ser um príncipe do Egito, porque ele veio a ser dado como filho da filha de Faraó. Mas quem foi Moisés? Moisés foi um tipo de Cristo. Ele se tornou um homem de Deus. Irmãos, onde estavam as sementes do reino de Deus no coração de Moisés? Não foi no deserto. Foi quando a sua mãe criou aquele filho para Deus. Pequenininho, no mundo, no Egito. Depois temos Ana. Ana orou a Deus. E ela prometeu que se Deus desse um filho, já que ela era estéril, ela consagraria
o seu filho ao Senhor, e aquele menino veio a ser chamado de Samuel. Ela criaria aquele filho até ser desmamado e entregar, pobrezinho, na casa do Senhor. Mas como era a casa do Senhor naquele tempo? Tinha um sacerdote chamado Eli, e os seus filhos foram chamados de filhos de Beliel, ou filhos do diabo. Porque eles desonravam o Senhor na hora do sacrifício e eles se prostituíam com as mulheres em frente à casa do Senhor, em frente ao altar. Deus enviou um profeta, ou uma palavra, perdão, para Eli, falou que ia matar Eli. E ele falou que ia também punir os filhos de Samuel. Ele queria matar os filhos dele. E Deus ia destruir a família de Eli. Por quê? Diz as Escrituras que Eli honrava mais os seus filhos do que a Deus. Ele deixou de honrar a Deus acima e não corrigiu os seus filhos. Irmãos, quando nós não corrigimos os filhos e amamos mais os filhos do que a Deus, a vara da disciplina virá sobre a nossa casa. E Samuel foi criado até desmamar, o desmame, segundo os livros dos Macabeus, e até os 3 anos de idade, mas provavelmente Samuel foi até 5 ou 6 anos criado com a sua mãe Ana, e ele foi consagrado ao Senhor. Desde pequeno, ele cresceu em estatura e graça, até o tempo que o Senhor começou a falar com Samuel. Samuel não entendia. E um dia Deus chamou Samuel. Samuel, Samuel. E ele foi lá falar com ele. Você me chamou, meu senhor? Não. Vai deitar. Deus chamou ele a segunda, na terceira o sacerdote falou. Quando essa voz te chamar, você fala, eis-me aqui, Senhor. Oh, irmãos, era o Senhor querendo falar com o menino Samuel, que era ainda tão jovem. Mas Ana era uma mulher de oração. Precisamos treinar os nossos filhos a como ouvir a voz do Espírito Santo falando com os nossos filhos, desde criança, desde pequeno, aqueles que ainda têm filho pequeno, e hoje aqueles que têm filhos mais velhos, e hoje aqueles que têm filho até os seus 30 anos, que ainda depende muitas das vezes do conselho dos seus pais. E sempre, apesar que os filhos se casem e se vão, os pais devem orar pelos seus filhos e aconselhá-los quando possível. Então Samuel se tornou um profeta de Deus, mas ele cresceu naquele ambiente turvo, onde a casa de Deus estava sendo desonrada. Possivelmente seria o pior lugar para você colocar o seu filho naquela época, era ali. Pela influência que aqueles homens tinham, mas Ana ministrou o coração do seu filho. E o terceiro foi Timóteo. Vamos ver pelo menos, acho que 2 passagens aqui, de 2 Timóteo. Capítulo 1 de 2 Timóteo. Verso 4. Quando Paulo diz que mencionava Timóteo na oração, 2 Timóteo capítulo 1, agora o verso 4. Recordando-me das tuas lágrimas, as lágrimas de Timóteo, e desejo muito ver-te para encher-me de alegria, eu também me recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Timóteo era filho de um pai grego, e sua mãe era judia. E aqui está a mãe e a avó. Mas você lembra que você está vendo aqui o que está escrito? A avó era mulher de Deus e a mãe era mulher de Deus. E transmitiu a fé sem fingimento para Timóteo. Que grande problema hoje que nós temos, que muitas das vezes, além da mãe não ser firme com os filhos, as vós também estragam os netos. Parece que não tem algo hoje que mais traz um probleminha para os nossos filhos do que as vós e os vós, porque os vós e vós querem dar para os netos aquilo que muitas vezes não deu para os filhos. Minha mãe, por exemplo, me açoitou muito, eu também não era fácil. E meu pai também, mas depois que nasceram os netos, meus pais eram muito severos. Minha mãe não queria admitir que a gente corrigisse os filhos. E nem minha sogra. Me lembro que uma vez minha sogra estava em casa, em Campos Gerais, eu fui corrigir minha filha, e minha sogra acho que tomou a palavra lá e não foi muito feliz. Eu falei, minha sogra, eu amo a senhora como uma mãe, mas eu preciso abrir meu coração.
Aqui em casa só pode ter uma cabeça, sou eu. E depois que a sua filha casou, ela deixou de ser sua família e passou a ser família comigo. Então, ou a senhora me respeita como pai das minhas filhas, que devo orientar minhas filhas, ou eu vou pedir para a senhora voltar para a sua casa. Ô, irmão, que palavra dura. Falei, eu quero que a senhora fique aqui em casa, mas a senhora me ajude a criar os filhos e seja uma mãe junto comigo e com a Miriam. Se não for assim, irmã, a senhora vai estragar os meus filhos, nossas meninas. Volte para o Rio, de vez em quando eu levo as netas lá para a senhora ver. Mas não pode acontecer isso, da gente falar uma coisa e a senhora falar outra coisa. Ela me agradeceu, nunca mais tivemos problemas. Mas hoje os pais deixam os filhos com os avós. E os avós mimam os filhos. Dá tudo que os filhos querem, os netos querem. E não corrige os netos. E quando a gente vê, os netos voltam para casa cheio de birra, cheio de coisa. Que problema sério é esse? Eu acredito que os netos são um meio de Deus renovar as forças dos mais velhos. E os mais velhos se tornam adolescentes. É uma coisa muito bonita, né? Os mais velhos estão cansados, né? Trabalharam, criaram os filhos, aquela coisa. Quando vem o netinho, eles voltam a ser criança, irmão. Fica até meio bobo, né? Quer brincar de cavalo, de carrinho, rola no chão. Que bom que Deus renova as forças dos mais velhos, né? O Rogério já está ficando velho, daqui a pouco deve ter neto por aí, já casou um filho. Eu ainda estou aqui, né, irmão? Brincadeira, eu sou um pouquinho mais velho que o Rogério. Mas é uma maneira do Senhor renovar as forças dos mais velhos. Mas lembre-se, temos uma grande missão de transmitir a fé para as nossas crianças. E quem fez isso aqui com Timóteo foi a mãe e foi a sua avó. E o capítulo 3 de 2 Timóteo, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância, o que ele sabia? As Sagradas Escrituras. Você já pensou nisso aqui, irmãos? Quando eu era jovem, tinha um ditado, que é verdade até hoje, mente vazia, alguém sabe o resto? É a oficina do diabo. Aí você dá televisãozinha para sua criança, a Polly, a Dolly, esses nomes todos. A criança sabe contar tudo quanto é coisa. Você sabia, que eu vou perguntar uma cela aqui, com quantos anos uma criança tinha que saber o Pentateuco lá na cultura hebraica? Com quantos anos um menino tinha que já saber o Pentateuco, os livros da Bíblia? 12 anos, né? Você imagina chegar com 12 anos e você saber os 5 livros da Bíblia? E você vai ver em Deuteronômio 6 que os pais tinham que inculcar a palavra nas crianças desde pequeno. Você deveria escrever e pendurar nos umbrais e tudo quanto é lugar. Hoje a gente chega nas casas dos irmãos, tem um bocado de coisa, um bocado de quadro, um bocado de coisa. Isso é bonito. Onde está a palavra de Deus? E nós precisamos ensinar essas coisas aos nossos filhos. E aqui está dizendo que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Lá em Montemor, pela graça do Senhor, tem procurado ajudar os irmãos casados, como eu ajudei minhas meninas. A gente tem, de vez em quando, a prática de que as crianças citam de memória a Bíblia e que os jovens possam memorizar as Escrituras. Mesmo a Mileninha que está ali, está acordada, né, Milena? Ou está dormindo? Está acordando. Quantos anos está a Milena, Fabrício? 3 anos. Ontem eu já falei com ela, Milena, está muito bom a sua brincadeira aqui, está uma gracinha. Domingo você vai citar o versículo lá, hein? Aí olha para o pai dele assim, está vendo? Mas, irmãos, as crianças em Montemor fazem parte lá da reunião da igreja. Depois de um determinado momento, a gente abre o espaço e elas citam as Escrituras. E isso é um meio dos pais ensinar os filhos a memorizar as Escrituras. Parece que é uma coisa dura, né? Mas a Milena já cita. 3 anos. E você pega marmanja aí com quase 100 anos e não sabe citar um versículo da Bíblia. Isso é uma maneira de ajudar os irmãos. Poucos irmãos são constituídos da palavra hoje. Mas isso vem desde o berço.
Então, quando a palavra fala assim, que na reunião da igreja as mulheres estejam em silêncio, etc., etc., no sentido de não governar os maridos e os líderes, se tiver alguma dúvida das irmãs, faz o quê? Quiser perguntar alguma coisa, pergunte aonde? Em casa aos seus maridos. Porque Deus quer que os maridos sejam homens de Deus para suas casas. Sejam homens da palavra. Hoje as mulheres são mais mulheres da palavra do que os próprios homens são homens da palavra. Mas o Senhor quer que voltemos para as nossas casas. Então lá, na medida do possível, a gente desenvolve um trabalho na base das famílias. Como as famílias desenvolver esse caminho de servir o Senhor. Então aqui, irmãos, ele sabia as sagradas escrituras, as letras, desde a infância. E nós encontramos esses 3 homens. Moisés, Samuel e Timóteo. O segredo desses homens estava exatamente da infância até o desmame. Ou provavelmente até os seus 6 anos, 5, 6 anos de idade, que os pais intercediam e criaram os seus filhos de coisas que eles nunca vão esquecer. Será que não é muito cedo? Pega as palavras do Senhor a Davi, a Jeremias e a muitos outros, que ele diz que desde o ventre o Senhor conheceu. Desde quando o formou, o Senhor já estava falando e trabalhando com a criancinha, desde que era um feto na barriguinha da sua mãe, o Senhor já estava ali. As mães precisam ministrar, especialmente as mulheres grávidas que vão casar, desde a sua gravidez. Antes da gravidez, deve estar orando pelos seus filhos e quando estiver grávidas. E depois que nascem os seus filhos, ouvindo a palavra do Senhor. Então, queridos, nós que estamos chegando ao fim desse tempo, que o Senhor nos concedeu esse final de semana, eu penso que parece, acho que o Roger teve o mesmo sentimento que eu, o Senhor não nos deu aquela graça especial de entrar em assuntos assim tão, digamos, contundente ou prático para o dia a dia, ainda que eu toquei alguma coisa, o Roger também, mas parece que a grande questão que o Senhor quer conosco é de nos trazer de volta à paternidade de Deus. De que precisamos conhecer o propósito de Deus em relação à família. Que Ele é a origem. E que nós precisamos trazer as nossas casas de volta ao propósito do Senhor. Ande em minha presença e ser perfeito. Se andarmos na presença do Senhor, o Senhor então vai poder nos orientar a tantas coisas que nós precisamos conhecer da parte do Senhor. Mas eu queria concluir pelo menos a minha parte. Primeiro item sobre família que hoje creio que o Senhor colocou no meu coração, comunhão. Irmãos, precisamos voltar para nossas casas. Precisamos aprender a ler a palavra juntos, orarmos juntos. Temos comunhão, não precisa ser aquela coisa rigorosa, pesada, não, mas coloca diante do Senhor como ter um tempo com a família, com a esposa. Pela graça de Deus eu falo isso porque uma das coisas que eu e a Miriam a gente procura fazer, a gente toma café junto todos os dias. E compartilhamos a palavra do Senhor sempre que possível ou todos os dias. Quando é possível, eu estou sempre aconselhando, falando às filhas. Às vezes não dá ao redor da mesa, como é a vontade do Senhor. Minhas meninas já estão grandes, a de 19, que a caçula está no Rio, a Jéssica na faculdade, a peça. Nem sempre é possível, mas hoje é uma nova fase. E nós estamos orando a como aconselhar, a como cultivar uma forma de encontrar a vontade do Senhor no processo da família. Mas a primeira coisa, comunhão. Segundo lugar, o princípio da obediência. Oh, irmãos, como nós precisamos cultivar isso? A questão da obediência. Em terceiro lugar, a disciplina. Nós precisamos de disciplina nos nossos lares, a começar conosco mesmo. Em quarto lugar, a questão da vocação. Desde pequenininho, ore pelos seus filhos. E começa a ficar antenado, sabe? Começa a ficar antenadinho. Nossa, aquela menina, aquele menino, você vai vendo assim talentos naturais que Deus começa a mostrar para os seus filhos. Então a quarta questão é essa questão da vocação, é a questão dos talentos, sejam naturais e espirituais. O quinto lugar, a questão do casamento. Como nós precisamos orar pelos nossos filhos desde pequenos e aconselhar
para que o Senhor possa conduzir os nossos filhos diante do Senhor. E essa é uma missão que Deus deu aos pais. Claro que quando nós falamos essas coisas, resumindo, seria como vivermos uma família de acordo com a vontade de Deus. E homem, mulher e seus filhos sejam pessoas cheias do Espírito Santo que possam agradar ao Senhor. Que o Pai Celestial possa nos conduzir de acordo com a sua vontade. Amém, queridos? Não temos um manual, não temos regra, nós temos princípios na palavra. Sobretudo, temos o Espírito Santo para nos conduzir. Que Deus abençoe e que a igreja, os irmãos sejam cheios do Espírito Santo. Os irmãos mais velhos representem o Pai Celestial. As mulheres mais velhas ajudem as mulheres mais novas a como amar os seus maridos, a como ajudá-las a ser mães, educar os seus filhos e boas donas de casa. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.